O senador Marcos Duval pirou o cabeção. Ó, ó, foi para cima de Alexandre de Moraes e diria do Supremo Tribunal Federal. Ele teve bloqueado mais de 50 milhões, o que entrar na conta dele vai ser bloqueado. Para quê, André? Para garantir o pagamento de todas as decisões judiciais que são dadas para ele e que ele desobedece e tem ali a penalidade de multa diária. Por exemplo, Alexandre de Moraes impôs o bloqueio no valor de 50 milhões de reais das contas dele, estabeleceu que não é para ele usar a rede social novamente, tinha liberado para ele usar, o ano passado tinha bloqueado, aí desbloqueou. Em maio desse ano, abril, desbloqueou. Aí ele começou com os ataques, com as mentiras, desinformação, calúnia, difamação nas redes sociais. Aí Alexandre de Moraes bloqueou de novo. E ele está desobedecendo as ordens de Alexandre de Moraes, atacando, injuriando, caluniando, incitando ao crime, não só contra Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, contra também a Polícia Federal, que já entrou com ação para requerer a responsabilização civil e criminal do senador Marcos Duval, que é investigado em toda a trama da tentativa de golpe que reverberou no dia D, que foi no 8 de janeiro, mas que adveio a partir de uma série de atos concatenados, anteriormente propagados, difundidos, incitados, financiados e ali, ó, planejado pelo clã bolsonarista, e dentre esses está Marcos Duval. Eu vou mostrar o vídeo para você em que ele desafia o Supremo Tribunal Federal, mas eu quero que você perceba as mãos dele. Ele treme. Ele treme. Perceba as mãos dele. A última medida que Alexandre de Moraes estabeleceu contra ele foi a apreensão do passaporte dele, que ele pode fugir, porque ele vai ser preso. Ele vai ser o próximo Daniel Silveira. Daniel Silveira, que está preso, golpista, que era o cachorro, o cão bravo de Bolsonaro, foi preso e foi condenado a quase 9 anos de cadeia em regime fechado, por injúria, calúnia, difamação, ataque a autoridades, ameaça, incitação ao crime, enfim, e que desobedeceu 175 ordens judiciais, Daniel Silveira. O senador Marcos Duval está no mesmo caminho. Se brincar, ele vai desobedecer mais de 175 ordens judiciais, que foi o recorde batido ali até então pelo Daniel Silveira. Ele pegou a tribuna e mostrou o passaporte dele e disse que não vai entregar, porque ele não quis entregar. A Polícia Federal foi até ele, até a casa dele, semana retrasada. E ele disse que não estava com passaporte, que não tinha passaporte. E agora ele desafiou agora da tribuna do Senado Federal. Perceba a mãozita dele tremendo. Vou botar aqui para você. Olha aqui a foto dele. Olha, olha a situação. O cara está tão desesperado que eu acho que ele já não está nem funcionando direito das ideias. Mas o que eu acho? Eu acho é pouco. Porque agora está cheio de bravata. Cheio de bravata, indo para cima e tal e coisa. Daqui a pouco vai se fazer de pobre coitado, lascado, perseguido, ó. Perceba ele desafiando a Suprema Corte. Olha aqui. E por isso veio aqui desmentir a imprensa quando disse que eu entreguei meu passaporte diplomático. Não entreguei e não vou entregar. Simplesmente porque na ordem, na decisão, olha que absurdo, depois de eu ter lido o que é abuso de autoridade perante o STF, eles colocam o seguinte: mandado de intimação, isso foi a Polícia Federal teve na minha casa, intimação de Marcos Ribeiro Duval, senador da República, tal, acerca da imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas. Vou voltar um pouquinho. Perceba as mãos dele, tremendo. E ele disse que não vai obedecer à ordem judicial e não fala nada com nada. Ele não fala nada com nada. E você, se você entender que você foi alvo, objeto de uma decisão injusta, porque isso pode acontecer dentro do judiciário, André, pode acontecer, ninguém está livre de cometer um engano, um erro, isso pode acontecer, inclusive, por parte do judiciário. É para isso que existe recurso. Quando você acha que a decisão não foi certa,
você pode entrar com recurso. É um instrumento certo e adequado para você derrubar decisões injustas e que você entende que está contra o direito, a lei e a Constituição. Só você provar o seu direito e entra com recurso e cai aquela decisão. E não desobedecer por si só. A desobediência de ordem judicial é causa de prisão preventiva. E esse senador aqui, ele está cavando a sua própria cova. A partir do momento que ele é senador e que ele tem a imunidade parlamentar, é bem verdade que ele só pode ser preso em flagrante delito e por crime inafiançável, porque ele tem essa blindagem a partir da imunidade parlamentar. Mas ele está cavando o próprio buraco dele de todas as formas nessa constante desafio à Suprema Corte, pelos instrumentos inadequados, equivocados e bravateiros. Isso aqui é para ele jogar nas redes sociais dele. Simples assim. Mas perceba que ele treme que nem uma vara verde e não fala coisa com coisa depois. Olha aqui. 2 de abril de 1996. E por isso veio aqui desmentir a imprensa quando disse que eu entreguei meu passaporte diplomático. Não entreguei e não vou entregar. Simplesmente porque na ordem, na decisão... O quê? Olha que absurdo, depois de eu ter lido o que é abuso de autoridade perante o STF, eles colocam o seguinte: mandado de intimação, isso foi a Polícia Federal teve na minha casa, intimação de Marcos Ribeiro do Val, senador da República, tal, acerca da imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direito diversas à prisão preventiva de um senador da República, constante em bloqueio total de suas redes sociais. Censura, está aqui dizendo que é proibido. Não, para! Oh, me poupe! Me poupe! Ninguém tem liberdade para atacar, ameaçar ninguém. Existe censura prévia, está no Código Penal lá. E esse aqui quer fazer tudo que não pode, achando que tem direito. E ao invés de entrar com os recursos cabíveis, desafia o Supremo Tribunal Federal. O que eu acho? Eu acho é pouco. Pode colocar aí na nossa caderneta. Esse aqui, o SWAT, é SWAT, gente? O SWAT vai ser o próximo Daniel Silveira da história. E daqui a pouco vai estar lascado, chorando, se fazendo de vítima e de pobre coitado lascado, perseguido pela ditadura comunista de Alexandre de Moraes. Só que não. Ele está aprontando e sabe o que está fazendo, e mais do que isso, ele sabe o que ele fez no verão passado. Ele mesmo disse que teve uma reunião em 2022 com ele, com Daniel Silveira, que está preso, pegou 9 anos de cadeia quase, e Alexandre de Moraes. E que o combinado era que ele ia fazer uma reunião com Alexandre de Moraes para tentar grampear Alexandre de Moraes para achar alguma coisa para não aceitar o resultado das eleições e fechar ali o TSE. À época, Alexandre de Moraes era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e que estava colocando ordem em todo o sistema eleitoral. Esse aqui, ó. E ele é investigado nesse bojo de golpismo. E ele sabe disso. E a situação é tão interessante, eu não sei se você sabe, mas nesse momento tem deputados e senadores que estão sendo intimados a responder por incitação de crime. Travou? Oi? Voltou? Bota. Tá tentando derrubar minha live, gente? Ô, meu pai! Bota, sem anistia. Estão sendo intimados. Eu acredito nisso porque um deputado, hoje, vou te mostrar agora, na tribuna agora, da Câmara de Deputados Federais, falou que ele foi intimado. Ninguém sabia disso, não saiu em nenhuma mídia, está sob sigilo. Ele falou que foi intimado por tentativa de golpe, por violência, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito dentro do bojo do dia 8 de janeiro. Ele é do PL, sargento do PL ali, deputado federal, e ele falou agora há pouco da tribuna da Câmara de Deputados Federais que ele foi intimado e que ele passou 3 horas na Polícia Federal depondo. Logo, eu acredito
que tem outros deputados e senadores que também tenham sido intimados e que estão sendo investigados diretamente pela tentativa de golpe. Só que eles não estão falando, e a imprensa não está conseguindo descobrir isso. Tanto que nós só descobrimos essa situação porque o deputado falou isso agora, e eu vou colocar isso para vocês. E é por isso que o 7 de setembro está vindo aí com essa manifestação para ver se derruba Alexandre de Moraes. É por causa de democracia? É por causa de ditadura? De censura? Nada disso. É porque deputados e senadores começou a serem alcançados pela tentativa de golpe. Diferente do Gadinho, que já está respondendo, pegando 17 anos, agora começou os peixes grandes. Os bagrizinhos estão se lascando, como disse Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Agora é a vez dos bagrizão. Por isso, todo esse movimento de tentar derrubar Alexandre de Moraes. Olha aqui, ó. O deputado federal Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte. Olha a revelação que ele fez agora da tribuna da Câmara de Deputados Federais. Vamos ver juntos. Mas, como eu disse, carrego com muito orgulho. E é triste, mas... Peraí. Ele carrega com muito orgulho ou muito triste? Ele está falando isso aqui que ele foi intimado. Eu peguei a parte principal para não ficar enfadonho. Ele falou que está orgulhoso, mas muito triste. Ué, como assim? Você está orgulhoso ou você está triste? Orgulho é motivo de alegria. Está orgulhoso porque foi intimado? Ai, me engana que eu gosto. E tem besta aqui, talvez, não é? Veja o que ele falou agora. Ele quase chora, mandando um recado para Alexandre de Moraes. Nós estamos aqui, de cabeça erguida. Mas lembre-se, patriotas, a justiça dos homens pode até falhar, mas a justiça de Deus não falha. Apelou agora. Apelou para a justiça divina. Por que ele apelou para a justiça divina, Andréia? Porque na terrena, ele sabe que tem rabo e ele sabe o que ele fez no verão passado, meu querido, minha querida. Olha aqui o que ele falou. Vou botar aqui. Vou botar. Não, vou botar. Olha aqui. Alvo do autoritarismo e da perseguição política encarnada pelo ministro Alexandre de Moraes. Sou acusado injustamente, vejam só, de incitação ao crime, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e até mesmo de golpe de Estado. Parece risível, seria cômico se não fosse trágico, mas essa é a triste realidade. Tudo isso por exercer meu direito constitucional e sagrado, senhor presidente, a liberdade de expressão, simplesmente compartilhando nas minhas redes sociais pessoal alguns vídeos e algumas das minhas convicções. Mas como eu tenho dito sempre, citando o livro de 2 Timóteo 1,7, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas nos concedeu espírito de coragem. E não me acovardarei, não me calarei, até o último fôlego de vida, capitão Alden. Estarei aqui como estive durante 20 anos da minha atividade policial, combatendo o crime. Estarei aqui nessa tribuna, enquanto vida e fôlego tiver, defendendo a nossa valiosa liberdade. Eu tenho dito que a liberdade é tão importante quanto a vida, porque o indivíduo sem liberdade, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, de acordo com este delegado, eu cometi incitação ao crime, atentado violento ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. É uma vergonha para a nação brasileira. Uma instituição tão séria como a Polícia Federal está sendo utilizada para algo tão grave, que é atentar contra a democracia, a liberdade de expressão do nosso povo. Trago comigo essa intimação com muito orgulho, com tristeza, é verdade, no coração, mas trago com muito orgulho, porque hoje, na verdade, até com um sentimento de mais tranquilidade, porque agora estou na vala comum de tantos patriotas, de tantos homens de bem que têm sido injustiçados no Brasil, vítimas, pessoas presas, pessoas de bem, mulheres idosas, condenadas a 17 anos de prisão, porque simplesmente estavam expressando sem violência de forma pacífica, o que nos garante a Constituição. Orando, né, de forma pacífica, foi lá, orando, não é? Tudo, não é? Não,
Nesse dia do dia 8 de janeiro, 40 policiais militares foram hospitalizados. 40. 40. Das quais tem uma lá que só não morreu, uma cabo, só não morreu porque ela estava de capacete de aço. Ela levou uma paulada na cabeça desses patriota que ele está falando, que estava no domingo no parque, foi para um culto religioso orar, deram uma pancada na cabeça dela. O cavalo que foi derrubado lá, e tudo, tem que ser submetido a tratamento com veterinário. O cavalo que eles puxaram o policial e espancaram o policial lá. Pois é, 40 policiais teve que ter atendimento médico. É isso aqui que está falando, os patriotas que foi lá só se manifestar, não foi fazer nada. É por isso que, né, o Supremo Tribunal Federal não foi destruído, é por isso que o Congresso Nacional não foi destruído quase, não é? É por isso, porque estava orando, rezando, não é? Só que foi intimado. Esse aqui foi intimado. E vou repetir, eu acredito que outros tenham sido intimados também, deputados e senadores, só que estão, no mocó, escondendo. Esse aqui teve ainda coragem de falar hoje na tribuna. Acredito que outros deputados e outros senadores foram intimados também e estão sendo investigados pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Simples assim. E é por isso que está toda essa sanha golpista agora da patifaria do dia 8 do dia 7 de setembro, onde eles querem levar de novo o bucho de canhão, o gadinho para o matadouro, para ver se faz chantagem com Alexandre de Moraes. Ai, eu deixei muito bem claro para você, meu querido, minha querida, que se Alexandre de Moraes não recuou nem 1 milímetro quando ele foi atacado, enquanto Bolsonaro era presidente da República, tinha um Congresso na mão, a Procuradoria-Geral da República na mão, o Exército na mão, tudo na mão, e Alexandre de Moraes não recuou 1 milímetro, agora que Bolsonaro não é absolutamente nada, a não ser o que ele sempre foi, que é mamar nas tetas da República, com o dinheiro do PL, do partido, do fundo partidário, ganhando R$ 41.600, como presidente de honra, e não é mais nada, Alexandre de Moraes não vai recuar nada. Não vai recuar. Pode fazer 7 de setembro, pode fazer o que eles quiserem. 7 de setembro que teve, que eu mostrei para vocês na live anterior, de 2021, em que Alexandre de Moraes não recuou nem 1 milímetro, pelo contrário. Depois que Bolsonaro fez aquilo que atacou Alexandre de Moraes, chamou Alexandre de Moraes de canalha, eu te mostrei o vídeo na live das 12h30, não vou mostrar de novo para não ficar enfadonho, Alexandre de Moraes foi para cima. Michel Temer teve que entrar na história, porque Bolsonaro pediu ajuda para Michel Temer, para acalmar Alexandre de Moraes. E olha que eram milhares de pessoas no 7 de setembro, e Bolsonaro todo poderoso, e mesmo assim Alexandre de Moraes foi para cima. Quem apaziguou um pouco a situação foi Michel Temer à época. Você acha que agora, que Bolsonaro não é bosta nenhuma, a não ser, continua sendo um bandido que precisa ir para a cadeia, você acha mesmo que Alexandre de Moraes vai fazer acordo, que vai recuar? Só sendo muito inocente para achar isso. Isso aqui é o recuo de Alexandre de Moraes. Esse aqui é o recuo de Alexandre de Moraes. Pode intimar a cambada de deputados e senadores para responder. Esse aqui, ele passou 3 horas na delegacia da Polícia Federal. Ele fala aqui, eu não vou botar para não ficar enfadonho, mas ele fala que ficou 3 horas na delegacia da Polícia Federal prestando depoimento, se fazendo de vítima. E olha o finalzinho da fala dele aqui. Brasileiro no nosso país. Eu tenho certeza que um dia dado na Paulista, e você brasileiro que se sente injustiçado, porque hoje foi comigo, amanhã será você. Viu? Dia 7 de setembro, estaremos nas ruas dizendo sim à liberdade e dizendo sim ao impeachment do senhor ministro Alexandre de Moraes. Pegou o código? Vai lá, para defender os bagrizão agora, que os bagrizão tá fazendo o 7 de setembro para defender o deles, só que não vai não. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Vão se lascar bonito. Agora, para falar em se lascar, Glauber Braga foi para cima com
tudo agora na comissão de ética. Novamente tentando abrir um processo para cassar o mandato de Glauber Braga, porque ele vai para cima, ele fala, ele não baixa a cabeça, principalmente para Arthur Lira e tal e coisa. Ele perdeu total e foi para cima. E falou que não vai baixar para Arthur Lira, que sabe que Arthur Lira está por trás do esquema para tentar caçar o mandato dele, e chamou Arthur Lira de bandido. E falou por que Arthur Lira é bandido. Veja aqui, o bicho pegou feio agora. E bota aí, bota aí, bota aí. Sem anistia. Glauber fica. Lira sai. Glauber fica. Lira fora. Bota, bota, bota e toca, toca, toca. Olha aqui, meu querido, minha querida. Glauber Braga, vou te falar, viu? Como esse aqui, não tem nenhuma, não. Tem não, André? Tem não. Eita, eita, eita. Presta atenção. O bicho pegou feio. Vamos ver junto aqui. Do Glauber Braga para sua defesa por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Presidente, está faltando nesse documento do voto do relator uma assinatura. Está faltando ser colocada aqui embaixo do nome do relator, a assinatura de Arthur Lira. E eu lamento, deputado Paulo Magalhães, que Vossa Excelência esteja se prestando a esse papel. Eu só tive 2 contatos com o senhor em relação a essa representação. Um foi para me colocar à disposição se houvesse alguma dúvida em relação ao processo. Não pedi que fizesse absolutamente nada. E o segundo foi uma iniciativa do senhor, que me encontrou nos corredores da Câmara dos Deputados e disse que, vendo a minha defesa no Conselho, que estava à disposição, independentemente de qualquer pedido meu, que estava à disposição por ter visto a verdade nas minhas palavras. E aí eu pergunto, o senhor segue sendo mentiroso. O senhor disse isso. O senhor é que é mentiroso. O senhor é que é mentiroso. Sabe o que gentileza, acontece, vamos manter deputado? o respeito, vamos deixar as coisas andarem como tem andado aqui até agora, deputado Glauber. O senhor é que é mentiroso e está habituado a amedrontar as pessoas aqui, e a minha não vai amedrontar, não. O relator disse e sabe que disse. E eu vou estar presente na cabeça do senhor, exatamente na lembrança da mentira que o senhor está fazendo agora aqui nesse Conselho de Ética e do que tinha dito anteriormente. Eu não fui pedir absolutamente nada ao senhor. Presidente, eu peço que se garanta a minha palavra. O senhor não pode me pedir nada. Eu peço que se garanta a minha palavra. A palavra está garantida, Vossa Excelência. Então eu peço que seja desligado o microfone do relator, Agora eu peço... porque se ele quiser também que a gente faça aqui um debate, eu estou aqui relatando fatos. Fatos que ocorreram. E se o relator, deputado Paulo Magalhães, quiser, ele pode pedir às câmeras da Câmara dos Deputados e fazer a leitura labial daquilo que ele disse nos corredores da Câmara, que vai estar exatamente aquilo que eu estou aqui dizendo, reafirmado a partir das câmeras. Agora, isso, para mim, agora passou a ser um elemento lateral em relação a esse processo. Lateral. Se eu for cassado como deputado federal, eu vou continuar sendo um militante. E vou continuar fazendo as defesas que eu faço para além do parlamento. E, deputado Paulo Magalhães, o senhor pode continuar como deputado, mas vai continuar tendo utilizado de uma mentira para perseguir um parlamentar. E eu sei que o senhor não está fazendo isso exclusivamente por uma ação sua. Eu sei que quem assina esse relatório... E quem garante que o senhor será cassado? O senhor já está se acusando. O senhor vai permitir, o senhor já está se acusando? O senhor vai permitir que eu possa fazer uso da palavra? Deputado Paulo, vamos ouvir a defesa do... Quem garante que o senhor vai ser... O senhor... Eu peço respeito, vamos ouvir o... O senhor montou esse relatório a partir de uma articulação direta do presidente da Câmara, do senhor Arthur Lira. E fizeram isso com indícios evidentes de crueldade. Fizeram uma armação política para que o relatório, com a abertura do procedimento, para levar um processo de cassação ou suspensão, seja lá aquilo que vocês estão bolando fazer, fosse realizado no mesmo dia da votação, onde vocês ficaram conjuntamente no Conselho de Ética, sem ter como dar salvamento à família Brazão. Por tudo que dispõe a opinião pública e a pressão da sociedade brasileira pela responsabilização dos assassinos de Marielle Franco. E exatamente por isso, escolheram a data de hoje
para liberar o relatório para que isso se desse no Conselho de Ética. Tanto é que tinha uma marcação, desmarcaram e remarcaram. E não estou imputando isso ao presidente do Conselho. Estou imputando a liberação do relatório por parte de Vossa Excelência. Eu lamento. E já que o senhor está querendo rebater aqui as minhas afirmações, eu pergunto, depois que o senhor foi designado relator, o senhor vai dizer que não teve nenhuma articulação com Arthur Lira e com aqueles que estão no seu entorno para que essa votação se desse no dia de hoje? Mas não vai adiantar, porque o senhor já demonstrou que tem facilidade em mentir e pode mentir novamente. Eu vejo o senhor como mentir novamente. A sua incoerência. O senhor eu só pediria que a minha palavra. Mas Vossa Excelência está fosse perguntando garantida. no relator. O senhor fez a pergunta, eu estou respondendo. Eu sei, e esse não é o tempo- momento de perguntar se o meu mais. tempo for Só paralisado, esclarecimento de Vossa Eu Excelência. só fiz isso, Você tem presidente, todo o por um tempo único disponível motivo. para fazer Eu só uso fiz da isso sua... por um único motivo, porque eu estou sendo interrompido de maneira permanente por parte do relator. Se Vossa Excelência quiser que estabelecer um tempo para mim, um tempo para o relator, eu não tenho problema, não tenho dificuldade em relação a isso. O Agora, tempo agora é de Vossa Excelência. Vossa Excelência eu não já- tem o direito de inquirir o relator. e ele não tem o direito de me interromper no então, momento em que eu só pra estiver tipo de fazendo uso da esclarecimento, fala. E a gente tem que aqui manter no respeito. Vossa Excelência tem todo o direito de fazer a sua defesa, tem um tempo, vamos Esperava que fosse garantir. dessa forma. E nós vamos continuar agindo dessa forma, deputado. Aqui não tem ninguém que seja bobinho. Já está mais do que evidente para mim a armação que está aqui colocada. Tem ninguém inocente aqui. Tem ninguém que não perceba o que se fez. Só que a diferença é que eu não vou ficar esperando como se tivesse uma posição neutra para levar um processo de cassação ou de suspensão no mandato. Isso daqui está parecendo, em relação ao relator, mais ou menos aquela oitiva que o senhor Sérgio Moro fez com o presidente Lula para dar ares de legalidade ao que estava procurando fazer, quando já tinha uma sentença pré-definida para a condenação. O que o relator faz é exatamente isso. E eu não posso deixar de dizer. Faz isso combinado com o presidente da Câmara, que já há bastante tempo trabalha para me tirar da Câmara dos Deputados. Não é a primeira vez. Já fez isso no mandato anterior. E fez no mandato anterior e só não conseguiu colocar em prática a operação de cassação com a representação do PL por um motivo muito simples. Porque no meio do processo de representação tinha uma campanha eleitoral. E o resultado das urnas não deu legitimidade política para que ele fizesse a cassação. O senhor Arthur Lira vai para o programa do Bial e cita como exemplo o episódio que eu tive com o bandido do MBL aqui, nos corredores da Câmara dos Deputados. Então eu não estou aqui só debatendo com o relatório do deputado Paulo Magalhães. Seria mais digno se viesse a assinatura de Arthur Lira junto aqui com esse relatório. Seria mais digno. Porque nós já sabemos o circo que está montado, que está armado. Só que eles esperam de mim algo que não vão ter. Eles esperavam que com essa ameaça de abertura do procedimento, eu iria tentar ficar agradando deputado e pedir a bênção ao senhor Arthur Lira. Não vou. Não vou. Não vou pedir bênção ao Arthur Lira. Não vou pedir desculpas à MBL. MBL é uma organização criminosa. E se precisa de alguém no exercício do mandato parlamentar para dizer isso, eu estou aqui para fazê-lo. O senhor Lira, com o que faz em relação ao orçamento público brasileiro, que com algumas ligações maneja bilhões para lá e para cá, como foi demonstrado em uma dessas comissões, onde em uma ligação ele coloca 300 milhões para as suas bases eleitorais, numa matéria que foi amplamente divulgada pelo senhor Rocha, que é presidente de uma comissão. Num dia, o sujeito desloca bilhão para cá, bilhão para cá. E aí eu vou, agora, não ter o direito de expor essa posição por medo de Lira e companhia? Não vou. Não vou. Se alguém tinha que perder o mandato para dizer isso, estou aqui à disposição para fazê-lo. O senhor Arthur Lira é um bandido que está na presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Glauber, Tá peço a roubando Vossa o Excelência, orçamento nós não público. vamos admitir esse tipo de colocação dentro do Conselho de Ética com o presidente da Câmara dos Deputados. Falar a verdade agora. A Vossa Excelência tem que utilizar Traz o tempo para retaliação fazer a sua também. defesa dos atos que você praticou A aqui minha dentro da Câmara dos Deputados. defesa, defesa diz diretamente a armação que está montada nesse conselho. Não, não existe Diz armação nenhuma diretamente. nesse Conselho. Eu Tem peço uma respeito à Vossa armação Excelência. montada. Vossa Excelência, Tem uma armação Vossa montada que Excelência está está sendo um evidente. representado, não existe armação nenhuma nesse O tempo Conselho. está comigo. Não, mas Se eu sou Vossa presidente, eu Excelência posso quiser- intervir a hora que eu Se quiser. Vossa Excelência quiser caçar a minha Vossa- palavra, não vou faça. caçar a Tem
palavra de Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência tem que respeitar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Desde que seja respeitado. Sendo respeitado, Respeito desde nós que temos o seja direito respeitado. a Vossa Excelência de fazer a sua defesa. Foi feito aqui por inúmeras vezes. Qual é? Regimental está dentro do Código de Ética. Não, Vossa Excelência não pode dizer que está tendo uma armação dentro do Conselho de Ética. Eu não vou permitir que Vossa Excelência diga. Claro que posso dizer. Eu não vou permitir Vossa Excelência dizer isso. E vou dizer. Eu sou presidente e não vou permitir que Vossa Excelência diga isso. O que está acontecendo aqui é uma armação não existe procurando fazer com que o parlamentar, sou eu, seja cassado das suas prerrogativas. Vossa Excelência devia ficar atento a usar o que Vossa Excelência tem praticado na Câmara dos Deputados. Isso sim. Vossa Excelência agora demonstra que anteriormente já tinha uma predisposição para o processo. Não tem predisposição de nenhuma. cassação. Vossa Excelência tem que aqui tá fazer a sua defesa. Agora. A minha defesa não indo contra ao Conselho de Ética, que tem sido de forma isenta, tratado a todos aqui de forma isenta, independente de partido político. E Vossa Excelência sabe disso, e já teve, inclusive, reconhecido isso por diversas vezes. Eu só quero saber se está no meu tempo. Está no meu tempo ou não está no meu tempo? Está no tempo de Vossa Excelência para fazer a sua defesa. Pois a minha defesa vai ser indicando quem arma para caçar o meu mandato. E o que está acontecendo aqui é uma armação. É isso mesmo. E é uma armação que está sendo articulada diretamente pelo presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Pronto. E eu não posso mais... Vou dizer, Arthur Lira é um bandido. Pronto, disse de novo. Peço que corte o microfone do deputado Glauber Braga, se ele continuar a fazer as ofensas contra o presidente da Câmara dos Deputados e contra o Conselho de Ética. Fogo! Não vou mandar retirar. Pela ordem, presidente, o senhor não pode caçar a palavra de um deputado pela liberdade de expressão. Se ele estiver acusando o Conselho de Ética aqui de armação, eu posso caçar. Se eu não me engano, ele falou do presidente da Câmara. O senhor do não é Conselho de presidente Ética da também, Câmara. do colegiado também, deputada Sâmia. Ele utilizou o termo bandido para o senhor Arthur Lira, não é mesmo? E vou dizer novamente. Quem articula o sequestro de bilhões do orçamento público brasileiro, como tem feito o senhor Arthur Lira, é um bandido. Ora, eu agora não vou mais poder dizer a verdade. São bilhões. Lá no Rio de Janeiro, tem um centro de pesquisa sobre o Alzheimer. E um dia desse, eu recebo o representante do Centro de Pesquisa de Alzheimer e pergunto, me diga uma coisa, por ano, quanto que vocês precisam de recursos para manter esse que é o centro mais avançado de pesquisa sobre o Alzheimer, junto com o Rio Grande do Sul, lá na UFRJ? E aí ele me diz, R$1 milhão por ano. Com os 300 milhões de reais que o senhor Arthur Lira tirou de uma comissão, daria para sustentar um projeto como esse de Alzheimer por 300 anos. 300 anos. E aí eu não posso dizer mais. Eu tenho que ficar calado. Aqueles que estão articulando esse roubo, esse saque ao orçamento público, a partir da ação do senhor Arthur Lira, evidentemente tem que ser responsabilizados por isso. E não adianta tentar me pressionar ou me chantagear com isso daqui. Não adianta. Vai perder o mandato? Paciência. Vou lutar por ele até o final. E vou indicar, já se preparem aqui no Conselho, todas as testemunhas que eu tenho direito. Vai ser um bom embate. Vai ser um bom embate. Porque nós vamos ouvir aqui testemunhas e fazer uma luta política aguerrida, acirrada. E sobre, presidente, o que o senhor disse... E presta atenção, ele vai fazer um desafio. Ele vai fazer um desafio. Será que vai ser aceito? E depois eu vou te explicar como é que está toda essa situação, que está no colo e na gaveta do ministro Flávio Dino em relação à safadeza e as corrupções e propinagem envolvendo emendas PIX, que é a emenda secreta. Olha o que ele fala aqui. Toca no like e bota. Pega fogo, camaré. Glauber fica, Lira fora. Glauber fica, Lira fora. Eita. Em relação à minha defesa, eu vou até mudar parte daquilo que eu tinha dito em sessões anteriores. Eu disse que não me orgulhava do que tinha feito, não me arrependia e agradecia todos os dias por ter honrado o nome da minha mãe contra aquele vagabundo do MBL enquanto ela estava viva, a partir de tudo que ele falou dela. Só que ontem não, mais especificamente segunda-feira, uma militante me parou no Largo da Carioca e falou, Glauber, não fale que você não se orgulha daquilo que você fez, não. Não fale isso, não. Porque um sujeito que vai reiteradamente, eu não fui em atividade de ninguém
para evitar a realização de atividade. Eu não fui xingar a mãe de seu ninguém na atividade de XYZ. Um sujeito que vai pela quinta vez, que ameaça a mãe de um militante nosso de mais de 70 anos, dizendo que sabia onde ela morava. E que depois tem uma reação a essa escalada violenta que ele tocou. Eu não vou, mas eu também não me orgulho do que fiz, não. Não vou, não. Eu vou repetir aquilo que eu disse. Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz e não pedirei desculpas por aquilo que fiz. Se tem um bandido do MBL que precisa responder pelo que fez, que responda. Que responda. E digo mais. Esse movimento que está acontecendo aqui no Conselho de Ética, com a participação direta do senhor Arthur Lira, deveria, e espero que sirva, de exemplo, já que vocês estão querendo entregar um deputado para cassação, deveria servir de exemplo para o conjunto da população brasileira do que os senhores, não todos, evidentemente, são capazes de fazer. Porque se algum parlamentar não se dobra à posição política e faz denúncias públicas sobre aquilo que vocês realizam, e repito, não estou dizendo de todos, mas daqueles que manejam bilhões de reais através das comissões, o que vocês querem é expurgar, tirar do sistema, ou então ameaçar para que a pessoa se dobre e vá pedir a benção. Eu não vou fazê-lo, não vou. O que eu já disse, eu repito. O sujeito do MBL foi, de maneira reiterada, fazer provocações que estão amplamente documentadas e que, lamentavelmente, no relatório comprado do deputado Paulo Magalhães não consta. No relatório comprado por Arthur Lira e companhia do deputado Paulo Magalhães, não está ali o conjunto de ofensas proferidas pelo representante do MBL. Seria, ao menos, digno, deputado Paulo Magalhães, que aqui tivesse inserido o que aconteceu. Os senhores querem ir matando o nosso mandato lentamente, imaginando que eu vou ficar reunião pós reunião do Conselho de Ética pedindo bênção, dizendo modere nas suas posições. Não vou moderar. Não vou moderar. Vou continuar dizendo aquilo que tem que ser dito. Isso daqui é uma armação, e essa armação tem diretamente a participação do senhor presidente da Câmara, Arthur Lira. E eu digo mais, deputado Paulo Magalhães, eu topo quebrar o meu sigilo telefônico, bancário e fiscal. E não vai ter aqui, no meu celular ou nas minhas contas, ou em qualquer repasse de emenda, qualquer demonstração da atuação do senhor Arthur Lira. Mas eu gostaria muito que isso fosse feito também pelo senhor. De que Arthur Lira não tem uma participação efetiva no relatório que hoje é apresentado nesse Conselho de Ética. Vamos fazer isso. Vamos, nós dois, abrir os nossos sigilos, inclusive de participação do senhor Arthur Lira nas relações conosco. Só que as pessoas falam. As pessoas falam. Vocês imaginaram que isso seria mantido em sigilo, em segredo absoluto? Achavam que isso seria possível? Que a atuação direta dele ia ficar escondida e que eu ia ficar aqui quietinho. Como se nada tivesse acontecendo. Como se estivesse tudo normal. Vai se ampliando o processo de cassação. E eu fico calado. Não vou fazer. Mas não vou mesmo. E vamos à convocação de testemunhas. Talvez essa seja uma excelente oportunidade para que a gente possa discutir a fundo o que está acontecendo no Brasil e, mais especificamente, no Parlamento brasileiro. Eu quero agradecer profundamente a todas as pessoas que mandaram mensagem, que têm sido solidárias, que defenderam o mandato, que imaginaram que esse procedimento não iria à frente. E eu sempre dizia, gente, eu agradeço muito, mas o que está em jogo ali não é só o que está no Conselho, é a participação efetiva do senhor Arthur Lira. Mas eu agradeço, do fundo do meu coração, a todo mundo que se manifestou, a todo mundo que se mobilizou, a todo mundo que trabalhou para que a representação desse mandato não fosse cassada. Agradeço profundamente. Tá bom. E o desafio? Será que o outro deputado vai aceitar? Abrir o sigilo bancário, telefônico e fiscal? O que ele quis dizer com isso, André? Não entendi. Quem recebeu
dinheiro de emenda PIX. Glauber Braga disse que ele abre e que ele não recebeu. Será que o outro ali, o Magalhães, abriria? Acredito que não. Inclusive esse, que é o relator do processo de cassação do mandato de Glauber Braga, ele se absteve na votação de cassação de Chiquinho Brazão. Ele foi o único que se absteve. E o outro, Gutenberg, votou para não cassação. O resto, 18 votos, foi para cassação de Chiquinho Brazão, preso e acusado de ter matado Marielle Franco e Anderson Gomes. Em relação a Glauber Braga, ele não está errado, ele está certo. Agora, toda essa investigação dessas emendas PIX, que são emendas secretas, porque não se sabe para onde foi, quanto foi e com que foi gasto, que Flávio Dino suspendeu o pagamento e o plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu também por 11-0, juntos com o entendimento de Flávio Dino, todo o Supremo Tribunal Federal, e que eles vão ter que fazer as adequações. Concomitantemente a tudo isso, Flávio Dino pediu abertura para o Procurador-Geral da República para que haja sua manifestação de 21 investigações envolvendo deputados e senadores. Será que esse aqui está no bojo dessas investigações? Hã? Além disso, Flávio Dino solicitou também ao PGR o retorno, o desarquivamento daquela investigação do kit de robóticas em que está envolvido diretamente, segundo a Polícia Federal, Luciano Cavalcante, que é assessor direto de Arthur Lira. É briga de cachorro grande. E vou repetir, na minha humilde opinião, Glauber não está errado. Bota! O bicho vai pegar. E nós teremos cenas dos próximos capítulos em relação a essa situação. Eu sei de uma coisa, o povo lá da comissão ficou assustado. E com o Glauber, do jeito que vai, volta. Simples assim. Meu querido e minha querida, toda essa situação vai ter repercussão, viu? E tem que ter. E tem que haver as responsabilizações. Agora aqui, ó, Chiquinho Brazão, no Conselho de Ética, foi votado e a relatora, Jaque Rocha, fez o seu relatório para a cassação de Chiquinho Brazão. E a maioria votou aqui, ó, para a cassação de Chiquinho Brazão. Por 15 sim, 1 não e 1 abstenção. Foi agora, há pouco, na Comissão de Ética. O não foi o Gutenberg Reis, votou para não cassação. O abstenção foi exatamente o... Como é que chama o menino, gente? Está aqui o nome dele, o Paulo Magalhães. Esse que vos falou agora há pouco, que abriu, é o relator do processo de cassação contra Glauber Braga. É esse aí o mesmo. É o dito cujo. Eu acho que tem rabo. Agora, meu querido, eu quero, dentro desse ambiente, dizer que foi estabelecido pela Comissão de Ética a cassação do mandato de Chiquinho Brazão. E essa avaliação agora vai para onde? Vai para o plenário. O plenário agora que vai decidir se vai concordar com a Comissão de Ética ou se vai discordar. O plenário que vai fazer a votação. E quem estabelece esse dia será Arthur Lira, para que seja avaliado se o mandato de Chiquinho Brazão será cassado ou não. A Comissão de Ética cassou, mas precisa da confirmação ali do plenário da Câmara de Deputados Federais. Agora eu quero deixar uma fala que ocorreu agora, também na Comissão de Ética, de Sâmia Bonfim. Ela falou aquilo que todos nós gostaríamos de falar e que muitos têm que ouvir. E eu vou colocar essa fala de Sâmia Bonfim, que ocorreu agora há pouco, ali na Comissão de Ética. E o bicho ali pegou hoje, viu? Pegou. É muito importante destacar que houve falta de vontade política de solucionar esse crime,
porque isso também revela o caráter e o perfil de muitas autoridades políticas no nosso país, que inclusive ao longo desses 6 anos difamaram, ofenderam a honra de Marielle e tentaram criar uma série de fake news para, por um lado, despistar, por outro lado, tentar fazer a sociedade brasileira e a sociedade mundial esquecer um crime dessa magnitude. Só um detalhe: falta de vontade política nos últimos 6 anos. Durante o governo Bolsonaro, não teve um tico de vontade do governo Bolsonaro de solucionar esse caso. Pelo contrário, se incentivava a injúria e difamação contra a honra da falecida, da Marielle Franco. Se Bolsonaro tivesse conseguido a reeleição, não estaríamos hoje com todo o deslinde e o alcance dos mandantes desse bárbaro assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Por que será? Se Bolsonaro fala que bandido bom é bandido morto, mas nem vontade política ele tinha de ir atrás dos bandidos, dos executores, por que será? Minha opinião, porque é tão bandido quanto. Entendeu? Só que o que foi possível, aliás, o que tornou possível a gente chegar até o dia de hoje, finalmente, com a possibilidade de resolução desse crime, é justamente a magnitude e a grandeza de Marielle Franco. E aqui eu queria destacar que era uma parlamentar exemplar, que teve um legado fundamental para as mulheres brasileiras, que teve uma vida pautada na ética, na honra, na defesa das pessoas mais vulneráveis e que foi assassinada de forma brutal junto com seu motorista por um desses grupos perigosíssimos, criminosos, que atuam no Rio de Janeiro e que só atuam, só têm força porque têm relações profundas com autoridades políticas do nosso país, que estão nas câmaras municipais, estaduais, federal, estão no Tribunal de Contas, estão na polícia e estão no judiciário. Então, a violência e a injustiça a que muitas famílias brasileiras, e sobretudo cariocas, estão submetidas e que também acometeu Marielle Franco e seu motorista Anderson, tem responsabilidade de muitas instituições brasileiras e de muitas autoridades políticas. Por isso é obrigação da Câmara Federal caçar o mandante do assassinato do Marielle. E eu espero que não haja, como houve, infelizmente, na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário, quando nós discutimos se ele deveria ter a sua prisão mantida ou não, eu espero de verdade que dessa vez não haja ninguém contrário a esse gesto de justiça e de reparação, como houve daquela vez. A Câmara, sem dúvida, protagoniza muitas ações vergonhosas para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial, mas eu não tenho a menor dúvida de que aquela votação em que muitos parlamentares foram para a tribuna para dizer que ele deveria ser solto foi o pior que eu já pude presenciar aqui na Câmara, pelo menos desde o momento em que eu cheguei, a exercer o meu mandato parlamentar. O crime contra a Marielle, infelizmente, apresentou para o Brasil o perigo que é seguir normalizando e naturalizando relações tão perigosas e criminosas, porque isso tem uma consequência direta sobre a vida e sobre a dor de muitas pessoas, mas há outras ramificações. Existe um controle sobre os aluguéis, sobre o que as pessoas podem ou não podem fazer nos seus territórios, sobre taxas indevidas que lhes são cobradas, inclusive sobre o seu direito e possibilidade de participação política. Não é razoável que o Brasil siga convivendo com isso, pelo contrário. Isso traz problemas profundos para o cotidiano da vida de milhões de pessoas. E por isso, presidente, eu peço só mais um tempo para poder concluir a minha intervenção. Para além da resolução desse caso,
da justiça por Marielle, por Anderson, pelos seus familiares, pelos seus eleitores. É importante levar adiante a investigação e a apuração de todos aqueles que são responsáveis pela manutenção das milícias e no crime organizado, no Rio de Janeiro e no Brasil, principalmente porque há muitos indícios e provas de que há relação com autoridades públicas, autoridades das instituições brasileiras. Rony Lessa, no Supremo Tribunal Federal, que ao mesmo tempo também julga o mesmo caso, disse que, dentre outros objetivos, eles queriam atacar o pessoal. O deputado Chico Alencar já mencionou isso. Sem dúvida, eles atacaram. Assim, óbvio que eles atacaram profundamente. Mas isso não nos impede de... Claro, a dor não nos impede de seguir carregando também o nosso orgulho pelas nossas lutas, pelas nossas bandeiras, pela nossa dignidade e pelo legado de Marielle Franco. Quantas mulheres não se levantaram nos últimos 6 anos justamente para gritar com ainda mais força tudo aquilo que Marielle pôde defender ao longo de sua breve vida? Por isso que, por mais que queiram nos atacar, e nos atacaram, não tenho a menor dúvida de que a voz e a força de Marielle vai seguir presente aqui nesse parlamento. E o mandante do seu assassinato, não. Então, eu queria endossar o pedido da deputada Jaqueline Rocha pela cassação de Chiquinho Brazão. Queria endossar o pedido da sociedade brasileira para que se desmonte esses verdadeiros esquemas e esse verdadeiro crime que acontece das relações entre autoridades públicas, milícias, crime organizado, que tanta dor traz a tanta gente. Tá bom. Do que Sâmia disse, falou, para mim, o que mais reverberou foi o seguinte: se Bolsonaro tivesse ganhado as eleições, a reeleição, não estaríamos encontrando e a justiça ao caso concreto e não estariam presos os mandantes do duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Isso significa dizer que a vontade política dos gestores, ou não, fazem toda a diferença em toda a nossa dinâmica, seja criminal, ambiental, humanitária, de saúde, de geração de emprego e de renda. E graças a Deus, Bolsonaro não conseguiu ser reeleito. Senão Marielle Franco não teria essa finalização. Foi votada a cassação no Conselho de Ética e agora vai para o plenário da Câmara de Deputados Federais e Arthur Lira que vai decidir o dia dessa avaliação. E, meu querido, a voz de Marielle vai ecoar muito forte pelas celas onde estão presos os mandantes. Rony Lessa disse que o chefe de polícia, Rivaldo Barbosa, que está preso, tinha um apelido de Tio Patinhas. Ele fazia tudo por dinheiro. E que ele planejou e ele fez e aconteceu. E que ele, matador de carreira, Rony Lessa, não é tão perigoso quanto Domingos Brazão e Chiquinho Brazão. Foi isso que ele falou. E o duro é saber que estruturas políticas, ambientes de poder, autoridades públicas foram omissas, lenientes, partícipes dessa organização criminosa. Se calaram, se omitiram. E se não fosse o governo Lula ganhando as eleições de 2022 e a federalização da investigação, onde o Supremo Tribunal Federal vai julgar e Alexandre de Moraes é o relator, não teríamos hoje essa resposta jurídico-criminal que virá. Por isso, perceba a importância de nós sabermos escolhermos os nossos representantes. Senão, nós estamos lascados. Viu, meu querido? Vota, vota, vota! E toca, toca, toca! Sem anistia, queremos justiça. E o desespero toma conta. Marcos Duval treme que nem vara verde. E Bolsonaro, pelo jeito, broxou de novo
e não vai no 7 de setembro. E se acham que vão intimidar, chantagear Alexandre de Moraes, se não intimidou quando Bolsonaro era presidente, quando Bolsonaro tinha o PGR na mão, Polícia Federal na mão, Congresso Nacional na mão, vão intimidar agora? Ledo engano. Bota, 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 Bolsonaro na cadeia, queremos justiça. Só isso, mais nada. Sem anistia. Glauber fica. Lira, fora. Pronto e acabou. Tem gadinho chorando na live? Para ele, senta e aprende. Ajuda na vaquinha para nós montar nosso podcast. O link está no primeiro comentário. Vota nas ideias legislativas. Vamos para cima. Vota no IBEST. Vamos para cima. Vamos para cima. Se você não votou, vota. Se você votou, pede alguém para votar. Não contribuiu, contribua. E vamos embora para frente, meu querido, minha querida. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha, vota, doa. Quem não gosta, vai se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Eu vou voltar. Amanhã, se Deus quiser, às 8h30, 12h30, 16h30 e pronto, acabou. Por quê? Porque aqui não, Jacaré. Aqui do jeito que vai e volta. E vem que aqui tem. Vota, vota, vota e toca, toca, toca. Sem anistia, queremos justiça. Até amanhã. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Primeiro comentário. Dá uma olhadinha lá. Até a próxima live. Fui. Beijo. Se cuida.